Tá, ok. Olá pessoal, eu sou Renato Rodrigues da Silva, atualmente sou professor substituto da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e já tinha interesse em história antiga e história medieval mesmo antes de começar a minha graduação. Eu fiz a minha graduação na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, no qual acabei indo para a área de história medieval, para a área especificamente de Inglaterra medieval, por achar que é uma área relativamente pouco estudada no Brasil, mas riquíssima, muito interessante. E fiz minha graduação na UF, fiz o meu mestrado também lá e fiz doutorado na Inglaterra, na Universidade de Leicester. E o título da minha tese é Aristocracia da Nortúmbria no longo século VIII, Produção, Circulação e Consumo. E antes de fazer o doutorado também fui professor da rede estadual do Rio de Janeiro, né, onde atuei por mais ou menos 2 anos e um pouco, e fui professor substituto da própria UF mesmo, no campus do Goytacazes. Eu tinha um interesse muito fundamental sobre a questão das classes sociais. Né? No Brasil eu sou fortemente influenciado pelo marxismo, né, enquanto teoria da história, e a temática das classes sociais sempre foi uma coisa que me chamou bastante atenção, sempre teve curiosidade. E eu percebi que estudar isso na Inglaterra seria um elemento muito interessante, né? Pensar na transição, né, da Antiguidade para a Idade Média, como é que isso aconteceria, né? Ao mesmo tempo que você tem um processo de transição, né, de um momento tão fundamental, né, da história da humanidade para outro, pensar essa problemática. E aí, a partir disso, né, minha tese tenta caracterizar a questão da aristocracia enquanto classe social, né, enquanto classe dominante daquela determinada sociedade. Olha, eu penso que tanto a Antiguidade quanto a Idade Média, né, e temporalidades mais recuadas ainda que isso, são muito interessantes porque eu gosto de pensar o passado com o presente numa relação de alteridade. Eu acho que determinadas questões que nos mobilizam no presente, quando a gente olha para o passado, a gente coloca o presente em perspectiva ao entender melhor esse passado. Eu acho que a gente historiciza o presente compreendendo melhor desse passado. Então, eu acho que o estudo de um processo de formação de uma classe dominante nesse período muito recuado no passado pode ter paralelos, pode ter interseções e divergências que podem ajudar a gente a entender melhor o processo das classes sociais no presente. Então, acho que a justifica passa um bocado por aí. E como a aristocracia medieval, um dos elementos fundamentais para a gente entender o que é um aristocrata é o domínio de terras e de população dependente deles, no caso camponeses, eu acho que tem paralelos muito interessantes com a situação do Brasil. Acho que dá para ter um elemento importante aí de reflexão. Bem, na minha tese, como eu falei, eu estudei a Nortúmbria, no período que eu estudo, no século VIII. A Inglaterra não é unificada, são cerca de 7 reinos, e eu tive que estudar um específico, já que a tese é um período muito curto, você tem que produzir um estudo mais de fôlego sobre o objeto menor, que é o reino da Nortúmbria, o reino mais ao norte da Inglaterra. E eu peguei esse tal do longo século VIII, porque eu achei que seria muito interessante, porque a Nortúmbria vive nesse período ao mesmo tempo que a gente chama de Idade de Ouro da Nortúmbria, onde você tem uma efervescência intelectual, tem uma reflexão sobre o tempo, uma reflexão teológica, uma reflexão muito interessante nos mais diversos campos do conhecimento, até o período em que ela é conquistada pelos vikings. Isso num espaço de tempo muito curto, menos de 150 anos. E eu queria entender qual foi o processo que levou uma determinada sociedade, do que foi considerado seu apogeu pela historiografia, a um processo de derrocada e de conquista. E aí a pesquisa começou nessa perspectiva para entender. E aí, como eu queria estudar aristocracia, eu queria entender melhor como é que era a aristocracia se relacionar consigo mesmo e com as classes dominadas, com as classes camponesas. Aí a primeira coisa que a pesquisa avançou foi que realmente essas classes subalternas, dominadas, eram basicamente classes camponesas. Eram basicamente camponeses que eram dominados por esses aristocratas, muito embora existisse escravidão, muito embora existisse até mesmo trabalho assalariado, essas eram relações de trabalho mais laterais, secundárias. O principal era o campesinato. E como é que a aristocracia exercia o poder sobre esse campesinato? Parte do campesinato estava relacionado diretamente à realeza. O rei doava suas terras e essas populações camponesas para um aristocrata. Quando o aristocrata morria, essa terra e esses camponeses voltavam para o domínio do rei, que doava para um outro aristocrata. O que acontece quando a igreja entra nessa equação? A igreja começa a exigir
que essas terras sejam doadas em regime perpétuo. Então essas terras deixam de voltar para o rei. O sistema passa a ser diferente. Com o tempo, o rei vai se tornando cada vez mais pobre em termos de terra e de camponeses e não consegue redoar essas terras. Né? Você passa a ter uma mediação cada vez maior da aristocracia sobre esse campesinato e cada vez mais impedindo a relação desse campesinato com a realeza. Ao mesmo tempo, o que eu consegui observar é que a aristocracia não só, né, extrai o excedente desse camponês, já pega parte do que o campesinato produz, os camponeses e camponesas, como também ele passa a modificar o processo produtivo dos próprios camponeses, começa a juntar determinados excedentes. Tem uma região que eu estudei em específico que chega até uma grande área de processamento de provavelmente pães, né? Eles acharam muito centeio, na faixa de umas dúzias de toneladas de pó de centeio, que foi achado um grande centro de processamento. Então, no que diz respeito às relações intraclasses, uma das coisas que eu achei foi essa, né, que eu determinei foi essa. A segunda é que a questão da doação de terras, que era uma dinâmica fundamental para a coesão da aristocracia, né, para um aristocrata se tornar aristocrata, precisava receber essa terra do rei, precisava ter camponeses independentes, ela começa a questão que é questionada na própria sociedade da época, porque muitos aristocratas, para ter acesso permanente a essa terra, começam a fundar mosteiros e igrejas nas suas propriedades. E, inclusive, membros da igreja começam a questionar vários desses mosteiros, chamam eles de mosteiros falsos, porque os aristocratas continuam vivendo da mesma maneira dentro desses mosteiros novos que são fundados, né? Que eles precisavam, eles aconselham o rei a separar o que era verdadeiro do que era falso. Então, essa própria dinâmica que era fundamental para aquela sociedade começa a ter um problema e uma contradição, inclusive porque enquanto o reino está se expandindo, enquanto o rei está conquistando, ele consegue mais terra, consegue doar e consegue mais aristocratas, né, para ele. Quando ele não consegue mais adquirir terras, ele tem que continuar doando, né? E esse é um elemento fundamental dessa sociedade. No que diz respeito à coesão interna, tem dois elementos que eu acho fundamentais para pensar a aristocracia desse período. O primeiro é, os registros que a gente tem, as fontes que a gente tem até hoje, passaram por um processo de curadoria dessa própria aristocracia. Em outras palavras, a aristocracia separou o que era interessante ser mantido dentro daquela memória social. Então, crônicas, histórias e várias outras geografias, de certa forma, né, elas fazem essa curadoria da memória social. Então, a história que a gente tem acesso é uma história que a aristocracia cria para si mesma, que tem uma própria narrativa. E todos esses gêneros literários que são, né, utilizados nesse momento, eles convergem por um senso de historicidade, no qual o único agente social é a própria aristocracia. Tá? E um segundo ponto fundamental para essa dinâmica são os banquetes. Né? É justamente nos banquetes que a aristocracia demonstra sua pujança, sua riqueza, que expressa sua riqueza, seu status e seu poder. E, ao mesmo tempo, né, ele articula esses três pontos de produção, já que ele, né, articula a produção do campesinato em relação a isso, a circulação, já que ele tem que extrair dessas sociedades camponesas no entorno esses excedentes para produzir esse banquete, o consumo, obviamente, né, se a gente está falando de banquete, está falando de consumo, e os laços sociais, os laços de sociabilidade, as relações pessoais são reproduzidas nesse ponto. Né? Aqui, essa contradição entre a necessidade, né, de doação de terra e de trazer a aristocracia para o ciclo, parte da realeza, acaba gerando uma aristocracia que é mais poderosa que a própria realeza. E você começa a ter guerras facciosas, né, guerras de facção dentro da própria aristocracia para ascender ao reino. Né? Então, quando os vikings vêm e controlam, né, e dominam, conquistam a região da Nortúmbria, me parece muito mais, né, tomada de posse, né, a conquista de uma região que já estava muito enfraquecida internamente do que propriamente uma conquista militar. Então, uma das principais conclusões, né, da minha tese é justamente que o que proporciona o que a historiografia chama de crise e de fim não foi só uma questão militar, mas é uma questão do funcionamento daquela própria sociedade, das contradições, das estruturas e dinâmicas daquela própria sociedade, que são as estruturas e dinâmicas de uma determinada classe social dirigente. Né? Então, de certa maneira, né, a grande e principal conclusão da tese é que a aristocracia, né, a classe dominante, ela não é estranha à crise, ela não é externa, ela é a própria crise.
Olha, tem muita gente que estuda a aristocracia, mas dentro de recortes específicos dentro da historiografia, né? Uma área super importante dentro da historiografia, por exemplo, que surge bem recentemente, são os estudos de gênero, né? Estudos sobre, desde a masculinidade, feminilidade, o que é o feminino, o que é a masculino na Idade Média. Muitas vezes, por conta dessa curadoria que eu falei das fontes, da separação, as pessoas estão fazendo uma história da masculinidade, uma história do feminino, etc., que na verdade é uma história do feminino da aristocracia, uma história do masculino da aristocracia. Inclusive, isso foi aproveitando um parênteses, uma questão que quando estava no meio da tese eu percebi, que eu não estava fazendo uma história da aristocracia, eu estava fazendo uma história da aristocracia masculina. E aí eu precisei repensar analisando todos os capítulos para pensar como é que as mulheres se inserem nessas relações de poder. Então, acaba que, em função do que a gente tem de fontes, a gente acaba muitas vezes fazendo uma história de determinados aspectos da aristocracia, mas ou não chama o nome, ou prefere não, porque trabalha com outro referencial teórico, não acaba falando muito sobre classe, por exemplo, que é, obviamente, perfeitamente válido e legítimo. Mas as pessoas acabam fazendo, né, um pedaço de história da aristocracia, ainda que não explicitamente, né? Pessoas que trabalham com campesinato, no Brasil, são muito poucas.